Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha que nós temos para hoje? Então, nossa aula de número 14, revisão e avaliação. Vamos iniciar nossa revisão? Bem, vamos iniciar aí a nossa revisão tratando daquilo que nós vimos ao longo dessa unidade. Então, tudo que nós vimos de mais importante, a gente vai retomar aqui para preparar, então, vocês, para rever determinados conteúdos e também para efetivar o aprendizado. Nós falamos ao longo dessa unidade, entre tantas coisas, nós falamos sobre alguns problemas causados aí nas redes sociais, Lembrando que as redes sociais, ela tem sempre o seu lado positivo, mas também tem aquilo que é negativo, aqueles problemas, aqueles perigos que vêm junto com as redes sociais. Vamos iniciar revendo, então, alguns desses perigos que são presentes aí com as redes sociais, com as mídias de modo geral. Vamos lá? Olha só, Dangers of Social Media. Então, o problema das redes sociais, tá? Nós temos, então, um dos principais ali que nós temos é o Virtual Bullying, que são aquelas ofensas, as discriminações por meio de comentários, recados, mensagens, entre outros. Então, esse tipo de perigo, qualquer um que esteja exposto às redes, ele corre o risco de sofrer esse tipo aqui de ofensa, Então, é bastante comum, lembrando que a gente está num processo de legalização aí, de controle das redes, justamente para evitar esse tipo de problema. Na verdade, não se trata necessariamente de evitar, mas sim de punir quando essas ações acontecem, E realmente nós precisamos nos debruçar para resolver essa questão, Não dá as redes sociais não é uma terra sem lei, onde as pessoas podem fazer o que bem entendem. Se é crime aqui fora, lá dentro também deve ser, Um outro problema, um outro perigo que nós temos nas redes sociais é o seguinte: phishing. O que é phishing? Phishing, então, em uma tradução mais simples, seria uma isca, Alguém joga lá um link para pescar alguém, Alguém abre esse link e ali pode-se perder todos os dados, perder senhas e tudo mais, ou, em alguns casos, as pessoas acabam fornecendo dados importantes, contas bancárias e tudo mais, levando sempre, pensando que trata-se de um site verdadeiro, e aí acaba perdendo tudo, Então, phishing, em resumo, é isso. Mas a perspectiva, a ideia do phishing é essa, é um golpe onde o usuário é levado a clicar em um link ou oferecer informações pessoais e acaba em uma situação que lhe causa dano. Pode ser roubo, pode ser a perda de acesso às redes, entre outros. Um outro problema, um outro perigo que nós temos relacionado às redes é o social comparisons. Então, são aquelas comparações sociais, Que é um tema também bastante comum em todas as idades, mas assim, os adolescentes estão muito à mercê desse problema nas redes. Quando a pessoa começa a sentir um descontentamento por achar que a vida das outras pessoas é muito boa quando comparada à sua. Isso acontece muito porque as pessoas utilizam as redes para mostrar aquilo que faz de melhor, Uma pessoa não vai colocar nas redes aquilo que ela considera uma fraqueza, e sim aquilo que ela considera ali algo relevante, algo importante para ela, o que as pessoas vão gostar. Então passa a impressão de que a pessoa possui uma vida privilegiada, uma vida sem problemas, o que nunca é verdade, O que as pessoas não fazem é mostrar de fato a realidade. Mas para uma pessoa desavisada, ou então tem algum problema ali de autoestima, por exemplo, ele vai perceber essas imagens, vai ver como essas pessoas são felizes comparado aos seus problemas, à sua vida. O que não reflete necessariamente a realidade, mas essa pessoa não vai conseguir lidar com isso, com o fato das pessoas serem bem-sucedidas e talvez ela não. Então, é um problema bastante comum. Um outro ponto também que merece atenção, que é um perigo nas redes sociais, é o seguinte: false impression of happiness, a falsa impressão de felicidade. A palavrinha happiness, então, é felicidade. Nas redes sociais, muitas pessoas passam a impressão de felicidade em todo o tempo.
Isso pode causar sentimentos de tristeza nos usuários que não controlam o uso das redes. Então, muito comum as pessoas verem imagens, vídeos dos outros em festas, se divertindo, enquanto a pessoa, por exemplo, está em casa, né? Está deitado, por exemplo, está fazendo nada que ela considera interessante, enquanto os outros estão fazendo. É uma falsa impressão de felicidade, tanto daquelas pessoas que estão mostrando isso, que às vezes nem estão muito felizes mesmo, e também causa uma tristeza desnecessária naquelas pessoas que estão assistindo, né? Dando a impressão que a vida delas não tem graça, que se comparada com a dos outros não tem graça nenhuma, e ela é uma pessoa infeliz. Nada do que a gente vê nas redes sociais deve ser levado muito a sério, porque não é realidade. Primeiro que as pessoas não postam a realidade, o que de fato elas são, e aquilo que você vê não é verdade, né? E às vezes a tua vida é muito mais interessante do que aquilo que você está seguindo, daquelas pessoas que você segue. Agora, um outro ponto também que merece muita atenção é hate speech, que é o discurso de ódio. Hate speech, discurso de ódio. Isso aqui é muito comum e também um dos pontos mais importantes aí no que diz respeito ao uso, né, das redes, o controle. É necessário que a gente cesse isso de alguma forma, né? Se você fazer o discurso de ódio contra uma pessoa aqui fora é crime, por que nas redes sociais não seria? Né? É uma pergunta bastante interessante e muito pertinente. É necessário que nós controlemos, né, as redes sociais, porque ele não deve ser uma terra sem lei, tá certo? Então nós vimos aí alguns dos perigos, né, relacionados aí às redes, ao uso das redes sociais. Isso serve basicamente para a gente ampliar o nosso vocabulário e também para a gente debater essas questões. A língua inglesa, ela não é uma língua que nós só ensinamos a língua, ela também tem essa preocupação de formar esses indivíduos, né, de formar os cidadãos, para que eles também consigam pensar e compreender esses aspectos, porque às vezes o debate que nós temos aqui é um debate que pode estar ocorrendo e muito provavelmente está ocorrendo em outras partes do mundo. Tá? É o caso, por exemplo, do controle das redes. É um tema muito relevante no mundo todo. A Europa, por exemplo, já faz isso, né? Já está controlando, já está fazendo leis para punir esse tipo de crime. E aqui a gente também está nesse debate. Então, é sempre importante a gente trazer essas informações de fora para a nossa vida. Quer dizer, o nosso debate aqui, às vezes, é tão amplo que ele extrapola, né, os limites da nossa sociedade. E, claro, ele também tem um pezinho na nossa língua inglesa, né, que é onde a gente amplia o nosso vocabulário, traz informações, né, que vão enriquecer o aprendizado, tá certo? Pulamos, então, dos perigos das redes sociais, né, e aqueles temas importantes ali. Agora a gente vai para um tópico de gramática que é muito importante, que nós vimos ao longo dessa unidade. Quais sejam? Possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos. Quando eu falo esses termos, né, adjetivos, né, adjectives, eu estou falando de adjetivos, que são todas as qualidades boas ou ruins atribuídos a alguém ou alguma coisa. O possessive, nesse caso aqui, é o possessivo, indica posse, como o próprio nome já leva a crer, tá? Então é um adjetivo que eu utilizo para indicar posse. Basicamente seria isso. Os adjetivos possessivos são palavras que têm função de modificar um substantivo, indicando propriedade ou posse. Tá? Então ele vai indicar posse a um substantivo, certo? O que é um substantivo? Tudo aquilo que possui o nome. Exemplo. Vou mostrar para vocês agora o exemplo. Nós temos this book. Vamos lá, vou mostrar para vocês, né? Olha só, this book is her book. Este livro é o livro dela, tá? Olha só, eu tenho então her. Her eu estou indicando, né, que esse livro é dela, né, que ela possui algo, tá certo? This book is her book. O adjetivo possessivo her, dela, está especificando que o livro pertence a ela, tá certo? Então, a quem pertence o livro? A ela, né, a essa pessoa, ok? Uma informação importante aqui, né, que vem a calhar nesse momento, duas informações relacionadas à pronúncia, tá? As palavras, gente, em língua inglesa que tem inicial TH, vai ter som de D, na maioria das vezes. Portanto, eu vou dizer this, tá certo? Nunca é TH, tem som de T, tá? Ele vai ter som de D ou algo muito parecido. Se vocês jogarem no som do D, vocês não vão errar. Então, this, that e assim por diante, tá? Outra informação, palavras com inicial em H vai ter som de R, portanto, her,
her, e não como na língua portuguesa, em que o H não tem som. Na língua inglesa, ele tem sim, tá bom? Duas informações importantes relacionadas à pronúncia, tá? Nós podemos ter não diz respeito. Quando eu dou essas dicas, a gente não quer dizer que todas as situações se esgotam nesse exemplo. Não é bem assim. Há situações onde foge dessa regra, tá bom? Mas na imensa maioria das palavras com inicial em TH são de D, tá certo? Há situações em que não é necessariamente esse som, mas a grande maioria sim. Então a gente pode partir por esse caminho. Palavras com inicial em H em língua inglesa vai ter som de R, na grande maioria também. Há, claro, exceções, sempre há exceções, mas assim, a grande maioria funciona dessa forma, tá? Ele tem um som de R, portanto, her, him, has, have. Todas essas palavras com inicial em H têm som de R. A gente diferencia porque na língua portuguesa o H não tem som, tá certo? Bem, nós vimos então um exemplo onde nós trouxemos ali o possessive adjectives. Agora a gente vai ver cada um deles e o seu significado. Olha só. Possessive adjective. Nós temos então my, quer dizer que é meu, minha, meus, minhas, tá? Repare que ele não faz distinção de número, né? Relacionado a singular e plural. Quando eu falo número, é singular ou plural. Singular é um, plural mais de um. Your, aliás, seus, sua, suas, né? Também não faz distinção de singular e plural, ou seja, não faz distinção de número. His, olha só a palavrinha com inicial em H. His significa dele. Her significa dela, tá certo? Repare que aqui eu tenho duas palavrinhas com inicial em H, ok? It's é dele ou dela, só que nunca é pessoa, tá? It's, então, é ele ou dele ou dela, mas é nunca relacionado a pessoa, sempre a coisas e objetos. Our significa nosso, nossos, nossa, nossas. Your, repare que aqui é o mesmo, tá, gente? Your pode ser para singular ou plural, tá bom? Ele é singular ou plural, pode ser relacionado a seu ou seus, tá? Não faz distinção aqui entre número, tá? Singular e plural continua sendo da mesma forma. E por último, their, que significa deles ou delas. Olha a palavrinha aqui, ó, inicial com TH que eu acabei de falar. Ele tem som de D, algo muito próximo, tá certo? Então, portanto, their, deles, delas, ok? Lembrando que essas regras que a gente fala aqui não é uma regra absoluta, tá? Há sempre exceções, ok? Bem, nós vimos então possessive adjectives. Agora a gente vai dar uma olhadinha no quê? Nos object pronouns. Aqui, gente, a definição dessa palavrinha, desse termo, object pronouns, pronomes que servem como objetos, tá? Não é objetivos. São pronomes que servem como objetos. Nós temos, então, object pronouns. O que significa, então, object pronouns? Né? São os pronomes que funcionam como objetos, tá? Então, toda vez que eu falar objeto, né, eu estou falando de um complemento verbal, tá? Essa é uma informação importante. O que é um objeto? É sempre um complemento de um verbo transitivo, tá? Esse objeto pode ser direto ou indireto. O que a gente precisa saber disso tudo? É que ele é um complemento desse verbo, tá certo? É um verbo que, para ter significado, ele precisa de um complemento. Há situações onde o verbo não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo, por exemplo. Ele não precisa de complemento, aí não preciso me preocupar com o objeto. Quando eu falo pronome, objeto, é um pronome que funciona como objeto, ou seja, um pronome que vai complementar um verbo, ok? O que é a definição de um pronome? Aquilo que eu troco por um nome, tá? Ele vai substituir um nome. E o pronome objeto, ou object pronoun, ele tem essa definição, então, de ser um objeto. Sendo um pronome, ele vai agir como um objeto, ou seja, um complemento verbal. Voltando para o nosso object pronoun, olha só. Então, possuem a principal função de substituir os substantivos ou as frases nominais, tá? Qual é outro aspecto, então, dos pronomes? Desempenham a função de objeto da oração. Objeto da oração, então, é o complemento de um verbo, tá?
Oração é uma frase que tem verbo, substituindo substantivos ou frases substantivas. Na língua portuguesa são conhecidos como os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? É a mesma coisa, tá? Aí ocupam, na sequência, né? Ocupam uma posição depois do verbo principal da oração, complementando o sentido, tá? Então, ele é um complemento, na língua portuguesa ele é equivalente aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles ocupam a posição depois do verbo principal, porque ele é um complemento do verbo, tá? E ele vai complementar o seu sentido. Vou mostrar para vocês agora uma lista desses pronomes, né, que são objetos. Então, tem aqui a tradução, né? I, lembrando que I, primeira pessoa, é sempre grafado com letra maiúscula, independente da posição que ele aparecer na frase, tá? Na oração, no contexto. E o seu objeto é me, tá? Você é you, e o objeto também é you, ele não muda. He, olha a palavrinha com inicial em H, vai ser him, também palavra inicial com H, som de R, tá? Him. She, ela, her, também é o seu objeto, né? De a ela, então seria a tradução aqui a ela, né? Algo próximo de a ela. Né? Enquanto que o him é a ele, dê a ele, por exemplo, give him, dê a ele, tá? Ele é objeto, né? Ele precisa de um complemento. O verbo to give, por exemplo, precisa, né? O verbo give é dar. Quando alguém fala dê isso, né? Só fala assim, dê, utiliza o verbo dar. Ele vai precisar de um complemento. Esse complemento é o objeto, que pode ser objeto direto ou indireto, e eu posso utilizar um pronome né, na função aqui desse objeto, complementando esse verbo. O it, utilizado para ele ou ela, quando for coisas e objetos, vai ter o it também como objeto. O sujeito, então, o we. Sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo, né? O pronome pessoal pode ser isso. No caso aqui, we é nós. O objeto vai ser us. You, aqui repete, né? É você ou vocês. Nesse caso aqui, vocês, né? Porque ele está no plural. Ele vai ter também sua forma igual, you, quando o objeto. They, eles ou elas, vai ter o seu objeto como then, ok? Então, repare que todo o pronome pessoal que vocês estão vendo aqui nessa linha do meio aqui, ó, o pronome pessoal, que serve como sujeito, tá? Ele tem o seu respectivo objeto, tá? Quando ele for um complemento desse verbo, tá bom? Quando o verbo exigir um complemento, eu posso utilizar um pronome objeto, que vocês estão vendo aí na terceira coluna. E aqui nós temos, então, a tradução, né, o significado desses pronomes pessoais, tá bom? Agora a gente vai adentrar num outro tópico de gramática, que é a passive voice, a voz passiva. O que é a voz passiva, gente? Existem duas formas a gente falar, voz ativa e voz passiva. A voz ativa, eu foco muito em quem faz a ação, ou seja, no sujeito que faz aquela ação. Na voz passiva, o foco principal está na ação, e não em quem fez, muito menos em quem recebeu. O foco é a ação em si, né? O verbo que vai indicar a ação, tá? Voz ativa, então, provavelmente, na grande maioria das vezes, o foco vai ser no sujeito, né, em quem faz a ação, e na voz passiva, então, quando o foco é na ação em si, ok? E não em quem fez. Vamos dar uma olhadinha na passive voice. Tópico gramatical, passive voice. A voz passiva é útil para discutir questões sociais e críticas, pois permite focar no resultado da ação ou na vítima em vez de no agente. Isso é especialmente relevante ao abordar temas como preconceitos, estereótipos e relações de poder, onde muitas vezes o foco está nas consequências dessas práticas e não necessariamente em quem as pratica. Exemplos. Nós temos ali, ó, foco na vítima ou no problema. Women are often excluded from certain sports. Então, as mulheres são frequentemente excluídas de certos esportes. Aqui, ó, o foco está aqui, tá? Que elas são excluídas, não importa mais o restante, tá? Essa é uma característica da voz passiva.
Outro exemplo, racial stereotypes are perpetuated in the media. Os estereótipos raciais são perpetuados na mídia. São perpetuados. A ação, o foco está na ação, tá? E não em quem fez, o resultado, ou quem recebe essa ação, tá? Outro exemplo, inclusive policies should be implemented in schools. Políticas de inclusão devem, né, ser implementadas, ou deveria ser implementada nas escolas. O foco também está aqui, né, nessa ação aqui, e não em quem fez ou quem recebeu essa ação. Mais exemplos. Na fórmula geral agora, nós temos então o sujeito, o verbo to be, mais o verbo no particípio passado, mais o agente com o by, né, que é a partícula aqui que pode ou não estar presente, tá? No exemplo, the food is cooked by chef. A comida é cozida, preparada pelo chefe. O foco está aqui, gente. Está cozido, o que está em outra cor, tá? The food was, aqui só muda o tempo verbal. A comida foi preparada, cozida, preparada pelo chefe. A ação também está na ação de ser cozida. E o futuro também. A comida será cozida pelo chefe, ou será preparada pelo chefe. O foco está aqui, porque a característica da voz passiva é indicar que a ação que o foco está na ação e não em quem faz ou quem recebe. Take note, tome nota, né, ou anota. Estrutura básica, ele vai ter sempre sujeito, o verbo to be, o particípio passado, seguido disso aqui que pode ou não haver, tá? Tempos verbais. O verbo to be muda conforme o tempo verbal, isso é um fato, tá? Ele pode estar no presente, am, is ou are, ou então no passado, was ou were. Agente, né, que é isso aqui, ó. Opcional, usado apenas quando necessário. Agora o uso, né, quando o foco está na ação ou no resultado, não no agente. E por último, frases negativas, coloca o not após o verbo to be, ficando sujeito, to be, mais o not, mais o past participle. Ok? Então, a forma negativa, a gente apenas acrescenta o not após o verbo auxiliar to be. Tá bom, gente? Assim nós finalizamos a nossa aula. Espero ter ficado bastante claro aí tudo que nós vimos aí de revisão.